Boa noite. Boa noite, pessoal. Olha a sua amiga Tereza, filho. Tudo bem? Já veio acompanhado. Tudo bem? Ele quis vir Boa falar noite, com você, bem-vindo. Boa noite. Fazer uma live. Boa noite, Viola. Boa noite, Tereza. Tereza, o próximo lançamento de livro seu no Rio, eu vou levá-lo. Tá bem, não sei quando. Boa noite, professor, bem-vindo. Boa noite, obrigado. Professor, acho que o senhor acompanhou aí a nossa conversa a respeito das escolas cívico-militar, né? E aquela cena que chocou a todos nós. Você acha que a extrema-direita está realmente plantando ali, já na cabecinha das crianças, um projeto ideológico parecido com o que a gente viu na Alemanha nazista? Com certeza, Florestan. A ironia é que esse projeto ele é realizado em nome da não doutrinação que, teoricamente, nós da esquerda fazemos na escola, nós que somos todos paulo-freireanos. Mas a estrutura da escola cívico-militar, do ponto de vista pedagógico, é uma fraude, porque não existe rigorosamente nada que seja importante do ponto de vista pedagógico. O que existe é uma militarização do cotidiano dos alunos, é um moralismo, não é nem sequer uma moralização, é um moralismo que não faz o menor sentido, e é uma violência, e é uma espécie de legitimação do bullying em todos os níveis. Não somente nós vimos cenas de professores batendo em alunos, mas espancando alunos, como toda a gramática da escola cívico-militar é absolutamente fascista. É muito preocupante, porque em estados como o Paraná, as escolas cívico-militares são dominantes. Aliás, o Paraná é um estado muito peculiar, porque embora ele não seja tão visível e tão eloquente quanto Santa Catarina, do ponto de vista das instituições, o fascismo avançou muito mais no Paraná do que em Santa Catarina. Pensemos que, bem ou mal, foi no Paraná que surgiu a República de Curitiba e o conluio entre um procurador e um juiz de primeira instância que levaram o Brasil à beira do colapso. É muito preocupante, Florestan, muito, muito preocupante. São Paulo tem um crescimento também das escolas cívico-militares. O que realmente é preocupante é que não há nenhuma proposta pedagógica, do que se trata, de fato, da imposição de um tipo de mentalidade preconceituosa, intolerante, incapaz de lidar com a alteridade e que reforça todos os preconceitos característicos da sociedade brasileira. É um tema muito grave. Muito bem. Quem vai aí? Miola, Tereza? Pode ir, Tereza. A gente falava pouquinho antes de você entrar sobre esse assunto, e eu dizia que não tinha certeza, mas acho que houve uma provocação ao Supremo sobre a pertinência dessas escolas e que não teve segmento, não teve decisão ainda. Mas eu não tenho certeza disso. Por acaso você lembra, você sabe disso? Se o Supremo, é verdade que ele está nos devendo uma palavra sobre essas escolas? Se eu não me engano, a primeira palavra do Supremo foi desfavorável a essa implantação das escolas cívico-militares. Mas alguns estados, como o estado de São Paulo, desconsideraram a indicação do Supremo e começaram a implementar escolas cívico-militares. O mesmo em Santa Catarina e no Paraná. Na verdade, Tereza, eu acho que nós enfrentamos hoje uma situação que eu acho que não tem paralelo nos últimos 50 anos. É muito importante que nós compreendamos. É uma situação que não tem paralelo nos últimos 50 anos, e eu posso dizê-lo com um exemplo que me ocorre agora, esse exemplo. Há um texto do Antônio Cândido, que, aliás, era muito próximo ao Florestan Fernandes. Florestan, há um texto do Antônio Cândido, e que foi um texto muito importante para o Antônio Cândido e para o Florestan Fernandes, que é um texto de 1988, chamado Direito à Literatura. O Antônio Cândido desejava incluir no artigo 5º da Constituição aquele que trata dos direitos fundamentais para a dignidade da pessoa humana. Olha que bonito isso, Tereza, o direito à literatura. Mas por quê? Há pouco tempo eu reli esse texto, eu fiquei muito chocado, é 1988. Todo o argumento do Antônio Cândido é que o mundo, em 88, depois do horror da Segunda Guerra Mundial e, sobretudo, depois do horror do Holocausto, diz o Antônio Cândido, hoje ninguém tem coragem de defender determinadas causas. Que causas seriam essas? As causas que a extrema-direita defende no século XXI. Então, diz Antônio Cândido,
Os direitos humanos hoje são aceitos em todo o mundo como direitos inquestionáveis, e ninguém mais tem coragem de abertamente defender pena de morte, tortura, autoritarismo em lugar de direitos humanos e democracia. Veja isso, Mioli e Florestan, 88. Nós estamos em 2025. Nós tivemos um retrocesso civilizacional notável, porque hoje, pelo contrário, os políticos de extrema-direita fazem carreira precisamente opondo de maneira bizonha direitos humanos aos humanos direitos. Vocês já se perguntaram o que eles querem dizer com humanos direitos? Eu descobri isso, Miola, há pouco tempo, subterrâneo bolsonarista, Tereza. Eu não acreditei. É assim, olha. Obrigado, filho. Me trouxe um café aqui, que é filho bom é isso, né? Que traz café para fora. Tem os direitos humanos, claro, os direitos de todos os seres humanos. Os humanos direitos são aqueles humanos que não cometem crime, Florestan. É isso que quer dizer humano. Mas isso aí a gente sabia, né, professor? Eu não sabia, não, Tereza. Era isso. Gente de bem. Isso, mas eu confesso que eu ficava encafifado com esses humanos direitos, é inacreditável. Mas o importante é que, em 1988, o Antônio Cândido, escreveu um dos seus mais célebres textos, com o princípio básico de que os direitos humanos tinham chegado a um patamar que não podia retroceder. No século XXI, Tereza, tudo retrocedeu. A escola cívico-militar, esses políticos que são teratológicos, a Câmara, hoje, no Brasil, é um exemplo de teratologia. O que é Paulo Bilinski? O que é Capitão... Florestan, tem um deputado que se chama Capitão Caveira. Tem um delegado Palumbo, tem o coronel Crisóstomo, que grita o tempo todo. Tem o Gilvano Federal, que anda sempre envelopado numa bandeira do Brasil. É uma coisa... É teratológico, é um teatro dos horrores. Então, nós enfrentamos hoje, eu creio, uma ameaça, não apenas à democracia ou ao campo progressista. Nós enfrentamos, de fato, uma ameaça muito séria de um retrocesso ao século XIX. É esse o projeto de Trump e companhia. É um retrocesso ao século XIX. Agora, o João César, nesta tua linha, e que eu concordo com ela, ainda que o Bolsonaro esteja preso, o golpe tenha sido detido e os seus perpetradores tenham sido julgados, não todos, e tampouco as corporações, as instituições, como é o caso das Forças Armadas, mas isto representou um revés importante, né, para o avanço da extrema-direita no nosso país. Apesar disso, no entanto, nós estamos vivendo uma realidade em que tudo foi muito profundo. O que está acontecendo é radicalmente profundo. Eu trabalho com a ideia de que nós estamos aqui, temos um bloco histórico conformado pela extrema-direita fascista, que está tentando promover uma contra-revolução fascista e reacionária. E nós estamos em disputa em relação a isto. Eu não sei se tu concordarias com isto, e qual é a tua avaliação sobre os requerimentos para nós sairmos deste buraco que nós estamos enfiados. Imagina só se nós não tivéssemos um Lula para derrotar o Bolsonaro em 2022. Imagine só onde nós estaríamos. Miola, totalmente de acordo. Me parece que o que nós vivemos hoje é uma crise, a mais séria crise que o capitalismo jamais enfrentou. Essa é a questão. Essa revolução, essa contra-revolução reacionária, fascista, é algo similar ao que aconteceu nos anos 20 e 30, quando, numa crise aguda do capitalismo, o fascismo foi uma alternativa abraçada pelas elites contra o avanço efetivo, na época, da organização proletária e das revoluções socialistas e comunistas. Isso. Hoje, me parece que a crise do capitalismo, que nós nem sempre compreendemos, é uma crise muito séria, porque há um princípio sem o qual não há capitalismo. É a ideia de que é possível acumular riqueza de maneira infinita. Essa é a essência do capitalismo. O filho tem uma casa que o pai nunca sonhou, que por sua vez já era superior que a do avô, e o bisavô jamais imaginou que seria possível tal conforto. Essa ideia, que está na medula do sonho americano, ela tinha um princípio implícito que nunca foi revelado, mas que o século XXI tornou dramático, que é a crise climática. Ou seja, o que estava por trás da ideia de que era possível uma acumulação infinita de riqueza era a ideia sucedânea
de que a natureza seria eternamente um repositório infinito de novas riquezas. Com o colapso climático, com o colapso do planeta, é o próprio capitalismo que entra em xeque. Esse modelo de predação do trabalho, de uberização da vida e de predação absoluta do planeta nos levará a um apocalipse. O capitalismo precisa necessariamente reformar-se a tal ponto que ameaça deixar de ser capitalista. Então, a crise atual é esta. Esta é a crise real. Quando é que surge a extrema-direita, de fato, Miola, com uma presença internacional, com visibilidade? Surge com o negacionismo matriz de todos os negacionismos, que foi o negacionismo climático. Aí a extrema-direita começa a se organizar. O que está acontecendo hoje, quando eu digo que é uma tentativa de voltar ao século XIX, é porque é uma espécie de neocolonialismo. Recordemos que quando há uma grande crise no século XIX europeu, numa rivalidade interna dos grandes estados, sobretudo Alemanha e França, a solução que a Europa encontra é o neocolonialismo. É a divisão, literalmente a divisão da África, na Conferência de Berlim, em 1885. Isso mesmo, eles colocaram um mapa na mesa e dividiram a África. E dividiram os países que foram criados artificialmente para as nações europeias. E surgiu, por exemplo, o drama terrível do Congo belga. Terrível drama do Congo belga, que inspirou o Joseph Conrad a escrever O Coração das Trevas. Hoje, Miola, não tem mais África para ser dividida, não tem mais terra para ser dividida. Então, o desejo de retornar ao século XIX é o desejo de controlar certas áreas. O que os Estados Unidos desejam, desesperadamente, é voltar à política do Big Stick, a doutrina Monroe, e tornar a América Latina um quintal para os Estados Unidos. E, nesse sentido, você tem toda a razão, Miola, o Brasil é o fiel da balança. O Brasil hoje, no mundo, é o fiel da balança, o que é surpreendente. Por exemplo, do ponto de vista da justiça, hoje não há no mundo nenhum judiciário que tenha a força do judiciário brasileiro, com seus aspectos positivos e negativos. Mas, por exemplo, o judiciário norte-americano não conseguiu barrar o Donald Trump. E, Tereza, as provas contra o Trump são mais eloquentes que as provas contra o Bolsonaro, Florestan. Contra o Trump existe uma ligação telefônica. É difícil acreditar nisso, Tereza, mas olha, contra o Trump há uma ligação telefônica com o procurador-geral eleitoral da Geórgia e o Trump diz: me consegue aí alguns milhares de votos que eu venço a eleição. Tem que estar gravado. As tentativas do Trump são muito mais eloquentes do que as tentativas do Bolsonaro. O judiciário americano não foi capaz de reagir a tempo. O nosso foi. Um ponto. Segundo ponto. 2026, nos preparemos, porque 2026 haverá um ataque cerrado contra o Brasil. O que o Trump fez até agora, oferecer bilhões de dólares para o Milei, que ele acabou de retirar. Os bancos disseram que não vão emprestar para o Milei porque não tem garantia de pagamento. Mas a promessa do Trump foi fundamental para a vitória nas eleições legislativas do Milei. Agora, em Honduras, o Trump voltou a dizer o mesmo. Ele disse: se vencer a esquerda, eu não vou gastar dinheiro à toa com Honduras. E acabou de dar um indulto para um ex-presidente de Honduras, o Juan Orlando Hernández, que estava preso, foi condenado nos Estados Unidos para 45 anos de prisão, com acusação de ser líder do narcotráfico em Honduras. Então, isso que o Trump fez na Argentina e em Honduras, Tereza, acredite, não é nada perto do que o Trump está disposto a fazer com o Brasil. Então, ano que vem, nós vamos enfrentar uma circunstância muito difícil, Miola. Mas eu creio que, de novo, o Brasil pode ser o fiel da balança. Você acha que a Michele Bolsonaro pode ser esse nome na extrema-direita? Ela está se colocando aí como a herdeira do Bolsonaro, né, do marido. E, inclusive, houve ali um atrito entre ela e o André Fernandes lá em Fortaleza por conta da relação dele com o Ciro Gomes. Ela tem viajado o Brasil. Você acha que ela pode se constituir num nome dessa extrema-direita machista? Não creio, Florestan. Não creio por dois motivos principais. O primeiro, e isso aqui eu quero dizê-lo com delicadeza, porque nós não somos bolsonaristas. Se a Michele se lançar para senadora, se ela se lançar senadora no Distrito Federal, ela está eleita. É política muito variável. As chances que ela tem, as probabilidades são muito grandes. Lembremos
que a Damares Alves não foi candidata do Bolsonaro, o Bolsonaro apoiou outro candidato e a Damares Alves foi eleita. Então, a Michele Bolsonaro, senadora pelo Distrito Federal, tem enormes possibilidades de eleição. Para um cargo majoritário, Florestan, eu tenho dúvidas, por dois aspectos. O primeiro, não será fácil para Michele Bolsonaro explicar o passado dela de assessora na Câmara dos Deputados. Não sei, eu acho que a Tereza está em Brasília, não é, Tereza? Eu acho que a Tereza sabe exatamente o que eu estou dizendo. Não vou levar adiante o raciocínio. Vou só dizer uma coisa. É muito curioso que nós só tenhamos descoberto que ela não tinha uma filha, mas duas, na véspera do segundo turno de 2022. E se nós pensarmos nas circunstâncias, para os evangélicos, Florestan, não vai fazer diferença. Que para os evangélicos, isso é uma coisa louvável da religião evangélica. Quando você se converte, você renasce. Você tem uma nova vida, que é a ideia do batismo. Então, para os evangélicos, se por acaso ficar evidente, digamos, certos aspectos do pretérito da Michele Bolsonaro, para os evangélicos não importa. Mas para a população brasileira média é um choque. Dois, ontem eu creio que provavelmente a Michele Bolsonaro deu um passo muito além do que ela poderia ter dado. Veja, já houve um caso similar na família Bolsonaro. O Jair Bolsonaro teve a mãe do Carlos Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, quando deixou a vereança no Rio de Janeiro para concorrer ao deputado federal, a esposa assumiu. A mãe do Carlos Bolsonaro foi reeleita. Ao ser reeleita, ela supôs que ela poderia ter voz própria e autonomia. O que aconteceu, Tereza? O Bolsonaro se separou dela, simplesmente. E não apenas isso, o Bolsonaro se separou da mulher, porque ela tentou ter voz própria e falar sozinha, e não apenas se separou, Florestan, fez algo absolutamente inconcebível. Para destruir a agora ex-mulher, ele instrumentalizou o filho, o Carlos Bolsonaro. Na próxima disputa, a vereança, a ex-mulher do Bolsonaro se candidatou mais uma vez e o Jair Messias Bolsonaro convenceu o Carlos Bolsonaro a se candidatar para derrotar a mãe. E destruiu a carreira política da mãe. O que a Michele Bolsonaro fez ontem no Ceará é inconcebível. Ela não tem estatura política, ela não tem legitimidade para querer ser articuladora de campanhas no Brasil. É risível imaginar que agora a Michele Bolsonaro vai articular campanhas em todo o Brasil. Ela publicamente admoestar o André Fernandes e toda a equipe do Ceará. Ela, em Santa Catarina, dizer que apoia a Cristonieto, ou seja, não está apoiando o Carlos Bolsonaro, porque a Cristonieto saiu do PL para disputar o cargo de senador. Então, eu creio que a Michele Bolsonaro deu, finalmente, o passo muito maior do que as pernas dela permitem. Eu acho que as asas dela serão cortadas. Eu creio que ela vai enfrentar dificuldades. Ela vai ser enquadrada porque ela passou do ponto. De novo, ela não tem nenhuma estatura política para se arvorar o direito de fazer articulações políticas em nome de quem? Quer dizer, eu acho que ontem ela tornou a situação dela muito difícil no futuro. Tereza? Professor, eu acho isso, que concordo com você nisso, porque o Bolsonaro tinha, pelo visto, endossado essa aliança lá, essa articulação cearense. Mas, embora ela não tenha essas habilidades como articuladora, mas ela tem um capital assim político, sabe, junto aos evangélicos, ao segmento de mulheres evangélicas. Eu gostaria muito que você estivesse certo, que ela deu um passo assim letal para a carreira dela, porque ela é candidata também a senadora por Brasília, né, para o Distrito Federal. Então, embora ela esteja com ambições presidenciais, mas se ela realmente se estrepar com o bolsonarismo todo, é bom para nós do Distrito Federal, porque já tivemos que engolir a outra, né, lá, a Damares, né? Mas, voltando aos assuntos sobre o Brasil e os seus movimentos com vista ao ano que vem, eu li na mídia, não vi o livro, mas que o Felipe Nunes
né, dono, diretor do Instituto Quest, está lançando um livro que se chama Brasil no Espelho, e que é fruto de uma pesquisa que ele fez, acho que para o Grupo Globo, e resultou nesse livro que está sendo lançado, onde ele examina, a partir de entrevistas com 10 mil pessoas, ele traça aí uns cenários para o ano que vem, não é bem cenários, ele avalia, digamos, um psiquismo social aí do Brasil, e ele está dizendo o seguinte, que embora tenha... A pesquisa mostrou 2 grandes blocos, um que valoriza a tradição, religião, família, e um outro bloco que valoriza bem-estar, tolerância e economia, esqueci a palavra que ele usou, mas assim, bem-estar, a situação real de vida, né? Mas ele aponta muito para o peso da insegurança, né? Essa semana, e aí tem essa insegurança, sobretudo relacionada com violência, né, nesse sentido. Essa semana, o Alcolumbre vai pautar lá no Senado aquele projeto que eles desfiguraram na Câmara, né, com aquele substitutivo Derrite. Em suma, estraçalharam um projeto do governo Lula, que procurava dar uma resposta a essas organizações criminosas e tal. Que peso você acha que terá essa questão no ano que vem e como o governo, o Lula, como candidato à reeleição, vai ser, digamos, favorecido ou penalizado pela conduta do governo? Porque eles não estão deixando que o governo dê respostas à questão da insegurança, né? Na verdade, a extrema-direita, o que ela fez com esse substitutivo do Derrite, dizendo, não, o governo Lula não fez nada, o governo Lula é amigo de bandido. Fomos nós que fizemos esse projeto, né? Como você vê, no geral, essa questão de insegurança, violência e o ano que vem? Vamos lá. Eu acho que para a extrema-direita será o discurso principal. Por quê, Tereza? Porque é só o que sobrou. Quando o governo começou, em janeiro de 2023, o primeiro discurso da extrema-direita era o tic-tac do Ciro Nogueira, que, aliás, o tic-tac agora é irônico, porque baterão na porta dele em breve. Era o tic-tac do Ciro Nogueira dizendo que o PT seria um desastre econômico. Você recorda, era o primeiro ponto, desastre econômico. Depois, segundo ponto do discurso da extrema-direita, é que o Brasil, o presidente Lula, havia apequenado o Brasil no exterior. O terceiro, então, os 2 pontos. Entre 2023 e 2025, o Brasil cresceu aproximadamente 6% do PIB. Entre 2022 e 2012, o crescimento médio do PIB foi 0. Só em 3 anos, com o governo Lula, o país cresceu mais que nos 10 anos anteriores. O ministro Fernando Haddad tem dado excelentes entrevistas, aliás, eu acho que ele tem melhorado muito a comunicação e o caráter mais incisivo do que ele diz. Ele fez uma lista muito didática de números objetivos e concretos. Recorde de carteira assinada, recorde do menor taxa de desemprego, etc, etc. Então, o argumento econômico fracassou. O argumento do apequenamento internacional fracassou de maneira mais cabal possível. Os 2 discursos fracassaram ainda mais com o tarifaço do Trump, que foi, de novo, um apocalipse da extrema-direita, que, na verdade, deu ao governo do presidente Lula um fôlego novo. Então, não sobrou nada. O que é que sobrou? Sobrou uma questão objetiva, real, que nos afeta a todos, a segurança pública. Um exemplo objetivo, Tereza. Pesquisas em El Salvador, do Nayib Bukele, olha, eu acho que eu fui o primeiro no Brasil a chamar a atenção para o Bukele já no ano passado. Do Nayib Bukele, a cada 10 salvadorenhos, 8 têm uma percepção da segurança pública como tendo melhorado de maneira absoluta graças ao Nayib Bukele. Qual foi a porcentagem da reeleição do Nayib Bukele? 85%. Não foi fraude, não, ele obteve mesmo. Então, olha a relação direta. De cada 10 salvadorenhos, 8 acham que a segurança pública nunca esteve tão bem, graças ao Bukele. Ele obteve todos esses votos.
Qual é agora o único discurso que sobrou para a extrema-direita? Porque até o tarifaço fracassou. O único discurso que sobrou, a segurança pública. É por isso que, num golpe baixo, vil, o Congresso tudo faz para acabar com o projeto original da lei antifacção. Por questão de politicagem, sim. Mas também, Tereza, por uma questão de sobrevivência. Toda vez que uma operação, a Operação Carbono Oculto, a operação contra o Banco Master, toda vez que essa operação se aproxima do Congresso, o Congresso reage tentando criar algum tipo de blindagem. Mas, vindo à sua questão de maneira mais objetiva, Tereza, o grande tema de 2026 será a segurança pública. O nome do Nayib Bukele tende a ser mais importante que o nome de Bolsonaro, e a minha sugestão enfática é que nós, do campo da esquerda democrática, do campo progressista, que nós reconheçamos com humildade que os nossos discursos sobre que a nossa percepção da segurança pública precisa adquirir uma nova dimensão. Quando nós falamos de segurança pública, de maneira correta, nós destacamos o médio e o longo prazo, as questões estruturais e não apenas a conjuntura. É correto a médio e longo prazo, não pode ser diferente. Você não acaba com a violência se você não diminuir a desigualdade. Isso em toda a história da humanidade, não é um problema brasileiro. É correto. Mas, Tereza, no Rio de Janeiro, 70% dos fluminenses vivem em áreas controladas ou pelo narcotráfico ou pela milícia há décadas. O povo está cansado. Então, o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, a Frente Ampla, precisa ter um discurso, uma proposta de curto prazo. Não é possível deixar o curto prazo na mão da extrema-direita, porque na mão da extrema-direita, o curto prazo é execução sumária, endurecimento penal irracional, como, por exemplo, romper uma cláusula pétrea e introduzir no Brasil a prisão perpétua, introduzir no Brasil a pena de morte, que são cláusulas pétreas da Constituição brasileira. Mas eles têm número suficiente na Câmara para mudar. Então, me parece muito importante que o governo do presidente Lula, que o ministro Ricardo Lewandowski, que tenha uma percepção da necessidade de mudar o discurso no curto prazo. No curto prazo, Tereza, em algum momento, os 70% de fluminenses não podem continuar tendo seu território dominado pelo narcotráfico ou pela milícia. No curto prazo, deve ser possível que no Rio de Janeiro alguém possa atender um telefone na rua sem medo de ser furtado. Então, eu acho muito importante, porque o que está em jogo agora, isso é bem importante também, Tereza, o que está em jogo não é apenas uma discussão objetiva sobre segurança pública. O que está em jogo é a capacidade da extrema-direita produzir uma percepção que piora muito o caso. Mas, digo isso e paro, nós já vivemos isso no Brasil. Lembremos, a luta das organizações Globo contra o governo do Leonel Brizola. Havia um final de semana 3 mortos no Rio de Janeiro, o que acontecia nas manchetes do Globo e no Jornal Nacional. O Rio de Janeiro está absolutamente intransitável, 3 pessoas morreram. Quando, em 2006, houve o salve do PCC em São Paulo, que parou a cidade. Eu não lembro agora quantas pessoas morreram, é um número absurdo, não é, pessoal? É, coisa de 90, 80. É uma coisa absurda, não é, Tereza? No final de semana, uma coisa absurda. Você não via manchetes do Globo, do Estadão, você não via manchete no Jornal Nacional. Então, a extrema-direita, o que ela pretende é gerar uma percepção muito piorada da questão da segurança pública. O governo da Frente Ampla, o presidente Lula, tem que reagir a tempo, não pode esperar a proximidade da eleição. Muito bem. Então, vamos ver essa semana importante, se lá no Senado o governo vai conseguir, de certa forma, recompor parcialmente, pelo menos, o espírito original do seu projeto. Né? Posso fazer um último comentário breve? Há tempo? Comentário breve. Algo que me chamou a atenção nos últimos 2 meses foram 2 atitudes de campos políticos opostos com resultado similar. Quando o Javier Milei teve uma derrota acachapante nas eleições da província de Buenos Aires, ele fez um discurso. No discurso, ele reconheceu a derrota, mas disse: não vou recuar nenhum ponto, eu vou radicalizar o meu programa. Em Nova York, o Zoran Mondani recebeu uma crítica feroz de todos. Num debate que foi decisivo para a campanha, a pergunta do jornalista: qual será a sua primeira viagem se for eleito prefeito em Nova York? Todos disseram: vou para Israel. Claro, a comunidade judaica em Nova York é a maior do mundo fora de Israel.
Resposta do hoje prefeito de Nova York. Eu vou para Manhattan, vou para Brooklyn, vou para Harlem, porque eu vou ser eleito prefeito de Nova York. E ele endureceu o discurso contra o Trump de uma forma que a Kamala Harris não teve coragem de fazê-lo, nem o Joe Biden. Resultado, ambos venceram. Eu queria dizer com isso, Tereza, é que nesse recuo civilizatório, nesse momento que nós vivemos, é muito importante, mas é muito importante que as posições sejam marcadas com clareza. É muito importante que o presidente Lula venha a público dizer o que está acontecendo com o projeto de lei antifacção é uma tentativa de blindagem do crime organizado. Percebe, Tereza? É muito importante que não haja esse desejo de uma conciliação macunaímica, não é mais possível. Dentro das regras democráticas, é muito importante marcar a sua posição. Enquanto é tempo, né? Enquanto é tempo. Deixa eu só falar uma coisinha aqui. O professor João César pediu um favor para a gente aqui, que eu vou conceder, mas antes disso, só quero dizer que o João Pedro, né, o nosso líder autista, né, que agora está sendo seguido pelo Macron, né? Macron pediu para ser amigo dele. Bom, né? Muito bom, eu gosto muito dele. Ele está mandando um grande abraço para você, viu, João César? Grande abraço, João Pedro. Mandou retrato também para o João César, não? Não mandou, não. Mas, depois ele manda o retrato seu. Ele fez, ele mandou um retrato lindo. Não, então, eu queria pedir para o professor divulgar o curso, né, sobre Machado de Assis, não é isso, professor? Como é que é? Conta para a gente. Vou falar em 45 segundos, Florestan. Muito obrigado pelo espaço. Isso é um webinário que eu vou oferecer em 3 encontros a partir do 13 de dezembro, que é um sábado, e a questão que vai dar origem a um pequeno livro, que é Machado de Assis, A Formação do Gênio. Eu tenho a impressão, Florestan, que nós não aprendemos, de fato, a verdadeira lição do Machado de Assis, porque nós não queremos aprender a lição. A lição é a seguinte, Florestan, o Machado de Assis não foi um gênio precoce. Se ele tivesse falecido como Álvares de Azevedo aos 20 anos, ou Castro Alves aos 24, nós não falaríamos do Machado de Assis hoje em dia. Ele só publica o seu primeiro romance realmente revolucionário aos 39 anos de idade. Já não era uma criança. Ele só se torna um gênio. Ele não foi um gênio precoce. Ele tornou-se um gênio. De que forma foi isto? Qual foi o processo de formação do gênio Machado de Assis? Em 3 encontros, lendo alguns contos especialmente escolhidos, nós vamos discutir isso. Obrigado, Florestan. Tem um papel com a Carolina lá, né? Muito, Tereza. Ela foi fundamental para que ele conhecesse os clássicos portugueses. Importantíssima. Desculpa, Florestan, mas eu preciso dizer isso. Tereza, Memórias Póstumas de Brás Cubas, sabe como é que ele começou a escrever Memórias Póstumas de Brás Cubas? Ele tinha problema nos olhos e estava com problema no estômago. Foi o primeiro romance que ele começou ditando para uma pessoa escrever. Quem foi a pessoa? A Carolina. Bom, professor, como é que é? Dá um serviço melhor aí para as pessoas. Quem quiser onde elas assistir. se inscrevem? Qual é o site, o endereço? É no Simpla. Eu mandei o link para o Florestan. Ele pode, se você puder gentilmente colocar lá no. Está com a Andréia. Simpla. Aí tem um link. Eu quero fazer esse seu webinar. Legal, Tereza. Se as horas não baterem aqui com nossas programações. Não, é sábado. Fala aí, Florestan. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu não estou achando aqui. Eu vou mandar para a Andréia subir aí. Aí, Andréia. A gente achará aí com a Andréia. Tudo Pronto. bem. É o outro que eu acabei de te mandar, Andréia. Tá. Obrigado, pessoal. Obrigado, Tereza. Eu acho que vai ser um webinar. Obrigado, João César. Não tem problema eu falar depois. Mas, Tereza, está no teu WhatsApp, Andréia. Se coincidir com o horário, não se preocupe. Todos os encontros serão gravados e ficarão disponíveis. Tá legal. Bacana. Então tá bom. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigado, João César. Boa semana. Tchau, um abraço. gente. Boa noite. Andréia, Obrigado, boa noite. Gente.